Participe dos estudos dirigidos, realizados pela Escola Iniciática Templo Illuminati. Acesse o link na descrição para saber mais. No ritual funerário dos egípcios, encontrado entre os hinos do Livro dos Mortos, lemos um discurso do defunto, agora sob a forma de Horus, que detalha tudo o que ele realizou para seu pai Osíris. Entre outras coisas, a divindade diz: Dei-vos espírito, dei-vos alma, dei-vos poder, dei-vos força. Em outro lugar, a entidade chamada de Pai pela alma desencarnada representa o espírito do homem, pois o versículo diz: Fiz minha alma falar com seu Pai, seu espírito. Os egípcios consideravam o seu ritual como uma inspiração essencialmente divina, em síntese, o mesmo que os hindus modernos em relação aos Vedas e os judeus modernos quanto aos livros mosaicos. Para eles, o termo hermético significa inspirado, porque é Thoth, a própria divindade, que fala e revela ao seu eleito entre os homens a vontade de Deus e os arcanos das coisas divinas. Nesses livros, há passagens inteiras que se diz terem sido escritas pelo próprio dedo de Thoth. São obras e composição do grande Deus. Num período posterior, o seu caráter hermético ainda é mais distintamente reconhecido e num ataúde da 26ª dinastia, Horus anuncia ao morto que o próprio Thoth lhe trouxe os livros das suas obras divinas, ou escritos herméticos. Dado que sabemos que Moisés era um sacerdote egípcio, ou pelo menos ele era versado em toda a sua sabedoria, não devemos nos espantar que ele escrevesse no Deuteronômio: E o Senhor me entregou 2 tábuas de pedra escritas pelo próprio dedo de Deus. Ou que leiamos no Êxodo: E ele, o Senhor, deu a Moisés 2 tábuas do testamento, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Nas noções egípcias, como nas de todas as outras fés fundamentais na filosofia, o homem não é apenas, como afirmam os cristãos, uma união de alma e corpo. Ele é uma trindade de que o espírito fazia parte. Além disso, aquela doutrina o considerava composto de corpo, forma astral ou sombra, alma animal ou princípio vital, a alma superior e inteligência terrestre. Havia ainda um 6º princípio chamado de Chá, ou múmia, mas as suas funções só tinham início após a morte do corpo. Após a devida purificação, durante a qual a alma, separada do seu corpo, visitava com frequência o cadáver mumificado do seu corpo físico, essa alma astral tornava-se um deus, pois ela era finalmente absorvida na alma do mundo. Transformava-se numa das divindades criadoras, o deus Ptah, o demiurgo, um nome genérico para os criadores do mundo, trazido na Bíblia
como Elohim. No ritual, a alma boa ou purificada, em conjunto com o seu espírito superior ou não criado, é mais ou menos a vítima da influência tenebrosa do dragão Apófis. Se chegou ao conhecimento final dos mistérios celestiais e infernais, a gnosis, isto é, reunião completa com o espírito, ela triunfará dos seus inimigos. Senão, a alma não pode escapar à sua segunda morte. Essa morte é a dissolução gradual da forma astral nos seus elementos primários, aos quais já aludimos diversas vezes ao longo desta obra. Mas essa sorte terrível pode ser evitada pelo conhecimento do nome misterioso, a palavra, dizem os cabalistas. Mas então, qual é a pena vinculada à negligência do conhecimento desta palavra? Quando um homem leva uma vida naturalmente pura e virtuosa, não há castigo algum, exceto uma permanência no mundo dos espíritos até que se encontre suficientemente purificado para receber tal palavra de seu senhor espiritual. Por outro lado, se a alma, enquanto um princípio semi-animal, cresce inconsciente de sua metade subjetiva e proporcionalmente ao desenvolvimento sensorial do cérebro, ela, mais cedo ou mais tarde, se esquecerá da sua missão divina na Terra. Então, a alma, já semi-inconsciente, agora completamente embriagada pelos vapores da vida terrena, perde os sentidos e a esperança de redenção. É incapaz de vislumbrar o esplendor do espírito superior, de ouvir as advertências e conselhos do anjo guardião e de seu Deus. Ela só pretende o desenvolvimento e uma compreensão mais completa da vida natural terrena, e assim só pode descobrir os mistérios da natureza física. Suas penas e seus temores, sua esperança e sua alegria, tudo isso está estritamente ligado à sua existência terrestre. Começa então por se tornar virtualmente morta e morre completamente. Está aniquilada. Tal catástrofe pode ocorrer muitas vezes, muitos anos antes da separação final do princípio vital do corpo. Quando chega a morte, seu férreo e perigoso domínio se debate com a vida. A única essência dessa alma já foi absorvida pelo sistema vital do homem físico. A morte implacável libera apenas um cadáver espiritual, incapaz de se elevar para regiões mais altas ou de despertar da letargia. Ela se dissolve rapidamente nos elementos da atmosfera terrestre. A todo momento, tropeçamos com homens e mulheres desalmados. Os homens corretos, que lograram a ciência mais elevada do homem interior e dos conhecimentos da verdade, têm recebido instruções dos deuses em sonhos ou por outros meios,
auxiliados pelos espíritos mais puros, aqueles que moram nas regiões da bem-aventurança eterna, eles observam o processo e advertem repetidamente a humanidade.